Eu sou Marcos Marcionillo, editor da Parábola Editorial, e propus a vocês encontros em torno da pergunta "Por que filosofar?", que é exatamente o título de um livro de Jean-François Lyotard chamado "Por que filosofar?", que está em nosso catálogo desde 2014. E eu gostaria de mostrar a vocês a importância da reflexão que Lyotard nos propõe nesse livro. Por mais que nós possamos pensar que às vezes pode parecer um tanto quanto obtuso, um tanto quanto distanciado das nossas necessidades imediatas, não. Essa pergunta, por que filosofar, tem tudo a ver com o nosso momento, tem tudo a ver com as nossas questões mais fundamentais. Nós fizemos 2 encontros já, por que filosofar, por que desejar, e hoje nós vamos tratar de filosofia e origem. Nós estamos seguindo os capítulos da obra Por que filosofar? Porque ela tem um movimento muito distinto do modo de apresentar a filosofia. Esse livro me inquieta, eu espero estar transmitindo para vocês a mesma inquietação que eu sinto quando leio esse livro. E para começar o nosso tópico de hoje, filosofia e origem, eu gostaria de ler Lyotard citando Hegel a respeito justamente da origem da filosofia. Diz Lyotard: em uma obra de juventude, Diferença entre os sistemas filosóficos de Fichte e de Schelling, de 1801, Hegel escreve. E aí Lyotard começa a citar Hegel. Quando a força da unificação desaparece da vida dos homens, quando as oposições perderam sua relação e sua interação vivas e adquiriram autonomia, nasce a necessidade da filosofia. Então aqui nós temos uma resposta baseada, encontrada em Hegel, à nossa pergunta: por que filosofar? Nós temos urgência, necessidade de filosofar porque a unidade está perdida. A unidade, a força da unificação, que juntava oposições e fazia essas oposições permanecerem em relação e interação vivas. Quando essa força desaparece da vida dos homens, nasce a necessidade da filosofia. A origem da filosofia é, portanto, a perda do uno. E com a perda do uno se dá a morte do sentido. E aí nós, como somos seres de sentido, passamos, habitados pela ausência dessa presença, passamos a desejar a filosofia, passamos a filosofar. Em tudo o que nós fazemos está esse momento em que a unidade se perde. E a gente pode se perguntar, por que a unidade se perdeu? Por que os contrários se tornaram autônomos? Como é que a humanidade, que vivia na unidade, de repente pôde perder o sentido? O que aconteceu? Onde aconteceu? Quando aconteceu? Como? Por que aconteceu? Então é aí que passa a ter lugar a história da filosofia. Diante dessa perda da origem, dessa perda fundamental, passa a haver filosofia, passa a haver também a história da filosofia. E Lyotard nos convida então para, nesse momento, nos sentar à beira da filosofia, nos posicionar na orla da filosofia, em sua origem, para tentar captar, na fala viva de um dos maiores pensadores gregos, o momento trágico por excelência
no qual a unidade do sentido, que era até então presente na vida dos homens, se retira, essa unidade de sentido se retira, se oculta, desaparece da vida das pessoas. Esse homens tem um sentido de inclusivo da vida das pessoas humanas, da vida da humanidade. Então, a gente perde o sentido, começa a precisar filosofar, e aí tem origem a história da filosofia. Por isso, então, o motivo que nós temos para filosofar é permanente, é atual. Todos nós filosofamos quando nos damos conta dessa perda, dessa ausência, dessa falta. Então, a filosofia nasce simultaneamente à morte de algo, à morte do uno, à morte da unidade de sentido. É quando esse poder de unificar as oposições já não se exerce, já não se faz. Esse poder perece de repente. Então, a relação, a interação declinam. O que era unido se torna autônomo. Só encontra lei, só encontra posição em si mesmo. Então, onde reinava uma lei que governava os contrários, passa a existir uma multiplicidade de ordens separadas. Ordens, imaginem. Ordens, sem relação alguma entre si, sem unidade alguma. Isso gera o quê? Gera uma desordem. A origem da filosofia é o luto pela unidade, é o luto pela separação, é a descoberta da incoerência. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos diante dessa perda fundante, nós vamos ter a necessidade de buscar essa unidade, de buscar esse uno. Então, vem em nosso socorro Heráclito. No início do século V antes de nossa era. Imaginem há quanto tempo? No início do século V antes de nossa era. Heráclito diz: o uno está no múltiplo. Aquilo que procuramos longe está perto. O sentido do mundo não está em nenhum outro lugar a não ser no mundo mesmo. Não é necessário buscar a unidade, buscar um Deus em outro lugar que não seja a diversidade. Porque é a diversidade que é a regra, que é o código dessa unidade, desse princípio de unificação e de manutenção dos opostos em relação. Por outro lado, vocês vejam, Lyotard está nos ensinando, nós perdemos a unidade. Mas, se ela estivesse perdida para sempre, nós nem conseguiríamos saber que existe unidade possível, que a unidade teria existido. A perda da unidade estaria perdida, sua morte estaria morta. Do mesmo modo que um morto deixa de existir quando ele desaparece da memória, do pensamento e da vida de alguém. Vejam, até a eternidade é humana, até a eternidade é memória, até a eternidade é um vivo poder carregar a lembrança desse morto. Por isso, a pergunta: por que filosofar? Põe um problema de origem, mas ao mesmo tempo nos traz para a atualidade. Essa origem da filosofia continua acontecendo a todo momento em que alguém decide perguntar por que filosofar.
E aí, esse porquê filosofar, que nós encontramos com a perda da unidade em Heráclito, mas uma perda da qual nós sabemos, uma perda que nos faz continuar perguntando por que filosofar, e ao perguntar nós já começamos a filosofar. Essa mesma perda pode ser marcada pela perda de Sócrates. Sócrates era aquele que Atenas não queria ouvir, porque em Sócrates a falta de sentido também se manifestava. E quando ele manifestava essa falta de sentido, essa mesma falta avançava sobre as pessoas, sobre as coisas, e as pessoas reagiam então dizendo: não, nós queremos o sentido, nós queremos a totalidade, nós queremos o uno, mesmo que seja uma impossibilidade. Então, é aí que está a história da filosofia. A história da filosofia é uma história do desejo pelo uno, como diz Heráclito. Então, nessa história da filosofia, se apresenta uma sucessão descontínua de pensamentos ou de falas em busca da unidade. De Descartes a Kant, as palavras mudam. Também mudam as significações, o pensamento que circula nas palavras e as mantém juntas. Um filósofo não é alguém que herda um patrimônio e precisa fazê-lo render. Nós já dissemos isso e eu repito, com Lyotard, nós partimos do zero toda vez que começamos a filosofar. Porque toda vez em que começamos a filosofar, nós nos damos conta de que na origem desse desejo está a perda do objeto de nosso desejo. Ao mesmo tempo em que há descontinuidade entre os pensamentos dos filósofos, entre as obras dos filósofos, contraditoriamente você tem uma continuidade. Todos eles, mesmo falando distintamente, com palavras que mudam, com significações que mudam, ao mesmo tempo em que há mudança, há também continuidade. Então, filosofar é fazer abandono e retomada de um filósofo para o outro. Ao mesmo tempo em que você conhece um filósofo, você o abandona, passa para o outro em busca de conhecer o que é que você vai fazer com esse desejo de filosofar. Então, você pode encontrar filósofos que critiquem Platão, critiquem o conceito do inteligível em Platão, porque você pode concluir e concordar que o inteligível em Platão é ininteligível. Mesmo quando você tenta discordar dessa referência absoluta que é Platão, você não está sendo movido por um movimento que tenta destruir as diferenças na filosofia. Destruir as diferenças em filosofia seria tentar repetir Platão, não tentar questioná-lo, não tentar lê-lo à luz do seu presente. Então, o que move a gente a fazer filosofia, diante da presença, diante da ausência, diante do desejo, diante da busca do origem, é um desejo que procede da perda da unidade e nunca a tentativa de construir um sistema que dê conta de tudo. Então, há muito a pensar em termos de história da filosofia, de origem da filosofia. Mas o que nós vamos ver nessa história não é uma continuidade, é uma dispersão. E essa descontinuidade é essencial para que nós possamos pronunciar
a nossa razão de filosofar. Ao encontrar tanta descontinuidade, nós nos damos conta de que não estamos em posse do sentido. Estaremos um dia? Estaremos, em algum momento, em posse do sentido? O que nós faremos para encontrar esse sentido? A própria história, especialmente a história da filosofia, relata em sua tessitura a perda da unidade, a cisão que distancia realidade e sentido. Então, o que nós temos é cisão sempre. E é a perda da unidade o motivo pelo qual nós filosofamos. A perda da unidade domina toda a história da filosofia e faz dela uma história. Vamos pensar sobre isso. A perda da unidade monta uma história da filosofia, domina toda a história da filosofia e faz dessa história da filosofia uma história. Então você pode fazer a genealogia da filosofia em busca da origem, mas vejam o que Lyotard nos propõe. Faça isso ao inverso. Faça isso daqui para lá. E quando você faz a partir daqui e não a partir de lá, você vai descobrir que a criatura que somos nós, diante dos filósofos, somos autores dos nossos autores. E vamos descobrir também que o homem fabricou Papai do Céu, tanto quanto o inverso. Papai do Céu inventa o homem. Esse é um ponto que me parece de uma atualidade gritante para nós, de pensar que a criatura é quem cria o seu autor. A criatura é a autora de seu autor. Essas palavras são do Lyotard. Você descobre que o homem fabricou Papai do Céu, tanto quanto o inverso. Então, buscar a origem da filosofia é nos postar no nosso hoje, no nosso agora, para fazer essa genealogia. E nessa genealogia nós vamos descobrir que nós criamos as nossas referências. E mais, nós vamos descobrir que a origem da filosofia é hoje, é agora, diante de toda pessoa que se disponha a filosofar. Eu espero que vocês não estejam acreditando que, ao dizer isso, a intenção do nosso autor seja passar uma esponja na história, fazer de conta que nós não temos pelo menos 20 séculos de fala filosófica, de uma fala filosófica que reflete, de uma fala filosófica movida pelo desejo que se reflete na fala, que se manifesta na fala. O passado e o futuro só podem ser estendidos a partir desse agora, porque o presente não é pleno. É porque nós não temos tudo aqui que nós olhamos para trás, que nós olhamos para frente, mas com as condições que tivermos aqui. Porque nós, enquanto aqui estivermos, vivemos numa perpétua atualidade e vivemos uma perpétua ausência ao mesmo tempo. Então, repetindo, é necessário filosofar porque a unidade está perdida, porque vivemos e pensamos na cisão dessa unidade perdida. E essa perda é atual, é presente, nos move hoje. Então, a gente se pergunta o que o filosofar tem a ver com essa perda, que não para de se perder. É uma perda única, permanente, perda do sentido, perda da unidade. Então, nós vamos continuar as voltas
com a questão da perda no nosso próximo encontro, quando trataremos de fala filosófica. Sobre a fala filosófica será o nosso próximo encontro. Por enquanto, fiquemos com essas dicas de Lyotard a respeito do porquê filosofar. No final, certamente teremos um quadro mais didático. Por enquanto, nós estamos juntando as peças. Espero vocês no nosso próximo encontro. Obrigado pela companhia. Até breve.